Crime elucidado. Operação da Polícia Civil esclarece assassinato ocorrido no norte de Santa Catarina e prende 5 pessoas. Denúncia. Polícia investiga caso de violência sexual contra a mulher ocorrido no maior hospital da Serra Catarinense. Mais estrutura. Polícia Militar recebe novos equipamentos e anuncia a operação na Grande Florianópolis por tempo indeterminado. Atenção com o bolso. Cresce o índice de endividamento das famílias em Santa Catarina. Os 4 melhores do estadual, Brusque e Barra, vencem e se juntam a Ercílio Luz e Criciúma nas semifinais do Campeonato Catarinense. As principais notícias de Santa Catarina nesta sexta-feira você confere em 30 segundos no Band Cidade. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade nesta sexta-feira começa com uma operação perfídia, deflagrada hoje pela Polícia Civil. A ação é um desdobramento de investigações sobre um assassinato ocorrido em Garuva, no norte do estado. Os policiais da Delegacia de Polícia de Garuva cumpriram 5 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva em Porto Belo e nas cidades paranaenses de Matinhos e São José dos Pinhais. A ação foi deflagrada para esclarecer um assassinato ocorrido em Garuva, no dia 17 de fevereiro deste ano. Essa operação ocorreu em decorrência de um crime de homicídio que ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2023, quando um cadáver teria sido encontrado na região do Palmital, aqui na cidade de Garuva. Na situação, o indivíduo estava com as mãos algemadas e mais de 20 disparos de arma de fogo na região da cabeça. Durante a ação, 3 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. A operação apreendeu entorpecentes, balança de precisão, anotações do tráfico, dinheiro, armas de fogo, veículos e celulares. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado pelo descumprimento de um acordo entre os traficantes. Segundo as informações preliminares, o masculino que foi morto em fevereiro teria feito um desacordo, quebrado a lealdade, de alguma forma, com esse suposto mandante do crime e que também estaria envolvido no homicídio de dezembro. E por essa razão, foi inclusive dado o nome de perfídia à operação, justamente por conta dessa relação de deslealdade entre os envolvidos. As investigações continuam para apurar o envolvimento de outros integrantes da organização criminosa. Em Joinville, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a chacina que matou 7 homens. Durante as investigações, os policiais descobriram que horas antes havia tido uma outra chacina, com mais 4 mortes. Após um trabalho intenso de investigação, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a chacina que vitimou 7 homens no dia 8 de janeiro em Joinville. 6 corpos foram encontrados carbonizados dentro de um veículo na zona oeste da cidade e um corpo foi localizado somente um mês após o crime em uma área rural da cidade. Uma mulher que faz parte da liderança de uma facção criminosa e que está desaparecida é apontada como a mandante do crime. A motivação seria uma discussão com uma das vítimas e 3 pessoas com participação direta no crime já foram identificadas e presas. Mas, durante aquele final de semana, outra chacina aconteceu horas antes pelo mesmo grupo criminoso em um bairro na zona sul da cidade. 4 homens foram executados. As 4 vítimas desse crime eram residentes da cidade de Campo Largo, estavam em Joinville a passeio e estavam hospedados na casa de um parente. Nós conversamos com o delegado Dirceu Silveira Júnior, que deu mais detalhes sobre a investigação de mais esse crime bárbaro cometido em Joinville. Eles estavam enterrados numa cova muito funda, havia até uma camuflagem nessa cova. Nós precisamos aí do apoio do Corpo de Bombeiros Voluntários, que nos auxiliaram em relação a essa ocorrência policial. A própria Prefeitura Municipal de Joinville também nos auxiliou. As vítimas tinham idade entre 17 e 38 anos. Ainda segundo o delegado, embora os crimes tenham sido praticados pela mesma facção criminosa,
eles não possuem ligação. O que não se identificou até o presente momento é nenhuma vinculação entre o fato acontecido no bairro Ulisses Guimarães e o fato acontecido no bairro Morro do Meio, em que pese está comprovado que se trata da mesma facção criminosa. A Delegacia de Homicídios de Joinville já conseguiu identificar e prender 2 suspeitos na participação do crime e agora aguarda laudos periciais para concluir o inquérito. A Polícia Civil investiga uma denúncia de violência sexual contra uma paciente dentro do maior hospital da Serra Catarinense, em Lages. A apuração deste caso está em sigilo. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Lages e teria ocorrido na madrugada desta quinta-feira. A vítima seria uma mulher internada no Hospital Teresa Ramos para um tratamento pulmonar. Ela teria sido sedada e abusada por um enfermeiro da unidade. Em nota, o hospital informou que recebeu a informação e acionou de imediato as polícias civil e científica. Informou também que o caso é mantido em total sigilo, que o hospital está à disposição da paciente para esclarecimentos e que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas. 3 estufas para o cultivo de maconha foram descobertas pela polícia em Ilhota, no Vale do Itajaí. Os agentes da delegacia de Gaspar foram até uma casa na área rural da cidade em uma denúncia de crime de ameaça. No local, encontraram 3 estufas usadas para o cultivo da maconha, com dezenas de pés em variados estágios de crescimento e estrutura considerada profissional pela polícia. 2 homens foram presos em flagrante por tráfico e posse de arma de fogo, um rifle 22. Um deles assumiu a posse da plantação de maconha e foi levado para o presídio de Blumenau. O outro pagou fiança e foi liberado. E um homem foi preso em flagrante no começo da noite de ontem ao tentar assaltar uma farmácia em Araranguá, no sul catarinense. Ele entrou na farmácia armado com uma faca e rendeu um funcionário. Na sequência, ele foi até o caixa para pegar o dinheiro quando foi surpreendido por 3 policiais armados. Mesmo assim, o assaltante insistiu em pegar o dinheiro e colocar os valores na bermuda. Ele foi rendido pelos policiais que eram do Rio Grande do Sul e estavam de passagem no momento do assalto. A polícia militar foi acionada e o homem detido foi levado para a delegacia de Araranguá. E logo mais, depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. Os destaques desta sexta-feira chegam com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão os destaques do Jornal da Band desta sexta-feira. Acidente entre ônibus e carreta deixa 12 mortos no Pará. Bolsonaro entrega joias à Caixa Econômica Federal e armas à Polícia Federal. Fim de semana cheio de esportes na tela da Band. Amanhã tem transmissão da Fórmula E, que acontece pela primeira vez nas ruas de São Paulo. E às 6 da tarde, Brasil e Marrocos com exclusividade. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco, 7h20. Até já já. Combinado. No próximo bloco do Band Cidade tem a previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. E veja também, endividamento dos catarinenses em 2022 acende sinal de alerta e preocupa o comércio. Os detalhes logo após o intervalo. Eu volto já. Nós estamos de volta com o Band Cidade. O governador Jorginho Melo participou hoje da entrega de equipamentos para a Polícia Militar. Na ocasião, a PM lançou uma operação voltada para a Grande Florianópolis. Foram entregues 82 novas viaturas, 25 novos fuzis e um aparelho de raio-x que vai ser usado para identificar o conteúdo interno de objetos durante a análise de possíveis artefatos explosivos. Santa Catarina ela é referência nacional hoje quando se fala em inovação e tecnologia. Nós já usamos drones, usamos o sistema de aeronave remotamente pilotada, testamos, um equipamento russo inclusive. Estamos sempre inovando, a nossa tecnologia embarcada, inclusive PMC Mobile já foi premiado em 2018 até em Nova York em um evento policial. Durante o evento, a Polícia Militar lançou a Operação 360 Infinito, Grande Florianópolis Segura. A ação vai englobar todas as unidades da região metropolitana no combate ao crime organizado e o tráfico de drogas. A operação não tem data para ser encerrada. Serão operações específicas em determinados locais, previamente determinados pelos comandos regionais, com levantamentos muito bem elaborados pelas nossas agências de inteligência e as agências de inteligência dos batalhões também. Então nós teremos operações ininterruptas em diversos locais que nós já levantamos que existe a necessidade de fazer essa intervenção policial. Mudando de assunto, a gente fala agora de uma situação que tem preocupado consumidores e também os empresários. É o nível de endividamento e inadimplência dos catarinenses,
que subiu em 2022. 5 em cada 10 catarinenses estão endividados. A constatação é de uma pesquisa da Federação do Comércio de Santa Catarina. O estudo também apontou um outro dado preocupante. O número de endividados terminou 2022 em alta. Meu cartão ficou no vermelho, tá até hoje, né? Vai parcelando, paga o que dá, né? Porque, meu Deus do céu. Olha, muito parcelamento, querido, para pagar. Estou pagando ainda. A média em 2022 foi de 51% de endividados no estado. Para quem está com as contas atrasadas, a dica é cortar gastos e negociar os boletos em atraso. O primeiro passo é saber qual é o montante dessa dívida. Então, fazer uma separação do que é o meu custo de vida, quanto que eu custo para viver a minha família todos os meses e quanto que eu estou devendo. Então, fazer esse levantamento do endividamento. Depois disso, o próximo passo seria calcular quanto que eu preciso todos os meses para pagar essa dívida. Então, quanto que me sobra ali? Digamos que eu tenho um custo de vida de 3 mil e eu ganho 5. Então, vai me sobrar 2, aí por uma conta bem simples para fazer o pagamento do meu endividamento. Se eu não tenho essa sobra, então eu vou ter que imediatamente começar as negociações. Um esforço que deve incluir outras medidas, como a redução dos passeios nos fins de semana, as compras pela internet, os pedidos de comida por aplicativos e o uso moderado dos cartões e do cheque especial. O cartão de crédito é um dos vilões que contribuem para o endividamento das famílias. Em 2022, a taxa de juros do cartão atingiu 52% ao ano, elevando a inadimplência para um patamar de 86%. Apesar da alta em Santa Catarina, os números ficaram abaixo da média nacional, que atingiu índices históricos em 2022, com 7 em cada 10 brasileiros endividados. Para cada R$1.000 gastos, os brasileiros pagaram R$300 em média, com as contas atrasadas. O Balcão da Cidadania foi reinaugurado na manhã de hoje em Florianópolis. Com a estrutura e a reformulação do espaço, o cidadão pode contar com mais 5 serviços. Veja na reportagem. Os atendimentos para a retirada das novas carteiras de identidade começaram cedo. Esse é um serviço que integra o Balcão da Cidadania há mais de 20 anos. Mas em 2023, novas parcerias foram firmadas. Esse espaço na Câmara Municipal de Florianópolis foi reformado para dar início aos 5 novos serviços ao cidadão. Entre eles, uma central de documentos perdidos, atendimento com a Defensoria Pública e um espaço para denúncia de violência contra a mulher. Agora inaugurado, só falta receber a população. A gente quer que a casa seja do povo, na acepção da palavra, a gente quer que vocês estejam aqui conosco. Então a gente tem espaço para todo mundo. E o que eu acho é o seguinte, a união faz a força. Prefeitura com o pró-cidadão, Câmara Municipal com o Espaço da Cidadania e o Florianopolitano tem diversos locais para ser atendido e acessar os serviços na cidade. Quem passou por aqui esta manhã pôde cortar o cabelo, fazer massagem e até as crianças participaram. Já vim fazer identidade, já vim cortar o cabelo, né? Porque já aproveitei, né? Andréia veio com as filhas. Ela soube da novidade nos atendimentos ali mesmo. E o espaço para atendimento à mulher chamou a atenção. As mulheres são muito sensíveis, então elas têm todos os direitos e a gente tem que correr atrás de tudo, né? Então, quanto mais abrir as coisas para as mulheres, é melhor para nós. Já a Ângela pensou na praticidade de encontrar mais serviços em um único lugar. Economiza, né? Não precisa ficar correndo em vários órgãos diferentes. Se facilita a vida do cidadão, não precisa perder tempo, é isso. Um sistema de convecção isolada associado ao aquecimento e à umidade provocados pela formação de uma frente fria no Rio Grande do Sul, tudo isso influencia o tempo neste fim de semana em Santa Catarina. Vamos ver o sábado, que vai ser de sol em todas as regiões do estado. A partir da tarde, tem pancadas de chuva com trovoadas isoladas e persiste o risco de temporais localizados, especialmente na Serra Litoral e Grande Florianópolis, também no Vale do Itajaí. O sábado vai ter calor em Santa Catarina com sensação de ar abafado. Na capital, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Joinville, 23 de mínima e 35 de máxima. 22 de mínima e 33 de máxima é a previsão para Blumenau. Página 2 agora aqui, a previsão para Criciúma.
mínima de 20 e máxima de 35 graus. Em Lages, mínima de 16 e máxima de 28. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Agora o domingo vai ter aumento de nuvens e condição de chuva no decorrer do dia em boa parte do estado com o avanço dessa frente fria. Para a Grande Florianópolis e também para a faixa do litoral norte do estado, essa condição chega mais à tarde e à noite. E o risco de temporais localizados persiste. As temperaturas vão seguir também altas, mas aí vão dar uma leve diminuída no final do dia. Em Florianópolis, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Na cidade de Joinville, variação entre 23 e 34. Em Itajaí, mínima de 21 e máxima de 32. Página 2 agora, Tubarão, sul catarinense, mínima de 19 e máxima de 31. Em São Joaquim, na Serra, mínima de 11 e máxima de 25. E no oeste, Xanxerê, vai ter 16 de mínima e 28 graus de máxima. A tendência para a segunda-feira é de tempo firme e seco, com a chegada de uma massa de ar mais seco ao estado. A seguir, o esporte é destaque aqui no Band Cidade. Brusque e Barra vencem e garantem vaga nas semifinais do Campeonato Catarinense. Os detalhes e os duelos de ida neste fim de semana, logo após o intervalo, eu volto em instantes. De volta com o Band Cidade, neste sábado um drive-thru vai ser realizado para coletar lixo eletrônico e eletrodomésticos. A ação faz parte da programação do aniversário de Florianópolis. Júlia Matos. Olá, Rodrigo. A entrega deve ser feita aqui no Cochichos, que é um ponto bem conhecido na Beira-Mar Norte. Vai acontecer das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Mas quem vai explicar um pouquinho mais sobre esse projeto é o secretário do Meio Ambiente, Fábio Braga. O que o pessoal pode trazer para cá? Bom, olá Rodrigo. Florianópolis, na semana do aniversário, teria que ter algo do meio ambiente, né? Então a gente trouxe esse drive-thru de material eletro e eletrônico. Estamos falando do que então? Geladeira, fones de ouvido, celulares com vida útil já no seu final, que precisa ter um destino ambientalmente correto. Então todos esses materiais eletroeletrônicos podem vir ser trazidos aqui na Beira-Mar, no Cochicho, para ter este destino e não cair na natureza. Nessa programação, então, tem formas de incentivar a população a continuar cuidando do meio ambiente, né? A gente está no sábado aqui na programação do aniversário, mas não para. Após esse dia, qualquer unidade do Ecoponto da Prefeitura de Florianópolis ou no atendimento dos volumosos, nosso e-mail, na rede social da Secretaria do Meio Ambiente, a gente vai até a casa do morador, a casa do contribuinte, para buscar esse material eletroeletrônico. Muito obrigada, secretário. Essas são as informações. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Campeonato Estadual, o Brusque está nas semifinais. A classificação veio após a vitória sobre o Concórdia no estádio Augusto Bauer. Jogando em casa e com o apoio do torcedor, o Brusque começou pressionando o Concórdia. O goleiro Rafael teve que trabalhar para não deixar o quadricolor balançar as redes. Porém, aos 30 minutos, a bola entrou. Guilherme Queiroz, que pegou a sobra, fez a festa da torcida no Augusto Bauer. E o time do Vale foi para o intervalo com 1-0 no placar. No segundo tempo, o Concórdia voltou mais ligado. Teve a chance de empatar com o Cezinha, mas foi o Brusque quem anotou mais um. Rodolfo Potiguar achou o Everton bala livre e fez um golaço. Gol que fez o Brusque continuar invicto na Catarinense e carimbou a classificação para as semifinais. Chegamos entre os quatro. A partir de agora, creio que não tem favorito. Acredito que foi a nossa melhor partida no ano com relação à consistência. No oeste do estado, o Barra derrotou a Chapecoense em plena Arena Condá e garantiu a inédita vaga para a semifinal do estadual. A Chapecoense precisava marcar pelo menos 3 gols para avançar direto. E na primeira bola do jogo, Bruno Nazário mandou no travessão. O gol alviverde saiu aos 19 minutos. Ribamar, de esquerda, fez esse golaço. O duelo ficou laica, com Barra mesmo à frente no agregado, querendo marcar. E a Chape buscando mais, até porque precisava. Até que o empate do Pescador veio. No segundo tempo, Natan, do meio da rua, chutou. A bola quicou e encobriu o goleiro. 1-1. A Chape foi para cima, mas o goleiro Everton fez 2 defesas para salvar o Barra. E a vitória do Pescador veio aos 40 da etapa final. Marcelinho sozinho mandou forte para o fundo das redes. 2-1 Barra, de virada na Arena Condá. E no placar agregado, vitória do Barra por 4-1 sobre a Chapecoense.
E neste fim de semana já ocorrem os jogos de ida das semifinais do Campeonato Catarinense aqui no telão do Band Cidade. As partidas, vamos a elas. No sábado tem jogo às 4h30 da tarde. Criciúma e Ercílio Luz se enfrentam no estádio Heriberto Wilson. No domingo, jogo às 5 da tarde no Gigantão das Avenidas, que é o estádio do Ercílio Luz em Itajaí. O Barra enfrenta a equipe do Brusque, jogo então marcado para as 5 horas da tarde. Os jogos de volta ocorrem na quarta e na quinta da semana que vem. A cobertura completa desses jogos de ida você confere segunda-feira no Jogo Aberto SC. E amanhã tem amistoso da seleção brasileira na tela da Band. Brasil e Marrocos se enfrentam às 6 da tarde. É o primeiro jogo da seleção brasileira após a Copa do Mundo. O marroquino tem muito de Brasil. Povo alegre, receptivo e apaixonado por futebol. Os nomes dos nossos craques estão na ponta da língua. Rodrigo, Militão, Vinícius Júnior e Ederson. Mas esse também é um grupo com caras novas e nem tão conhecidas assim. O momento é de renovação e apostas. O técnico Ramon Menezes deu mais indícios sobre o time que deve começar a partida contra o Marrocos. O Everton, do Palmeiras, estava no gol. A formação inicial ficou a seguinte: Emerson Royal, Militão, Ibáñez e Alex Telles, Casemiro, Andrei e Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Vitor Roque. O capitão será o Casemiro, o mais experiente do grupo. Se esse for o Brasil titular contra o Marrocos, essa nova seleção tem 7 jogadores que estavam no Catar, 3 que atuam no Brasil, sendo que 2 têm apenas 18 anos. Para se chegar à seleção brasileira, o atleta passa por diversas experiências na carreira, mas nada se compara a estar no time principal do Brasil. E essa é uma conquista que não é apenas pessoal, mas que é dividida com a família também. Se passa um filme na tua cabeça, se passa todas as coisas que você já passou, né? Então, com certeza, fico feliz por estar realizando esse grande sonho. Agora a gente vai falar de uma fruta que muita gente aprecia, a melancia. Produtores estão contentes com os resultados da safra até o momento. Um deles é da Serra Taboão, em Rio do Sul, no Alto Vale. Se tem uma palavra que define bem o seu Aldori, é persistência. O produtor rural da Serra Taboão planta melancia há 40 anos. Nem sempre a safra sai conforme o esperado. Às vezes o clima não ajuda, mas para a alegria do produtor, desta vez os pés produziram bem e ele já tirou alguns carregamentos da área de 1 hectare destinada ao cultivo. Aqui funciona assim, eles colhem uma vez por semana e contam com a ajuda dos vizinhos nessa lida. A Ana, esposa do Aldori, fica no comando do trator, enquanto a Ritinha e o Edson ajudam a encher a carretinha. Juntos, eles fazem isso bem rápido. É um tal de sobe morro, desce morro, agacha, levanta, lança melancia, serviço para suar a camisa mesmo. O seu Aldori vai vistoriando uma por uma para saber quais estão no ponto de colheita. É cansativo, mas compensa. E toda a produção tem destino certo. Eu vendo para merenda escolar, vendo para a verdureira Nunes, né? E vendo para um cliente lá de Ascurra também. Ele também vende melancia minha na beira da estrada também, já chegou a vender também, né? A colheita na propriedade dele deve se estender até abril. A melancia é só uma das culturas que ele mantém aqui e disposição não falta para encarar o trabalho. Sinto muito orgulho de ser um agricultor, né? Às vezes a gente tem as dificuldades, mas também tem as horas boas também, né? Uma boa noite, bom fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau.